apresentação que trata sobre a censura à informação e ao conhecimento no período do Estado Novo e é composta por mim, Camila Botelho de Oliva Pedrosa e Neuza Balbina de Souza. A temática: este estudo circunscreve ao campo da censura ao conhecimento e à informação no período compreendido como Estado Novo, governo de Getúlio Vargas. O objetivo geral é compreender se houve censura a livros durante o governo de Getúlio Vargas, que tem como os anos de 1937 a 1945. Os objetivos específicos desse trabalho são contextualizar o período do Estado Novo no Brasil, discutir a trajetória política de Getúlio Vargas, verificar ações governamentais no campo da educação e da cultura no governo de Getúlio Vargas, refletir sobre ações de censura a livro no contexto histórico e social do Brasil. Também, em princípio, nossa pretensão de pesquisa contemplar investigar o trabalho do bibliotecário em contexto de censura, isto é, quando pensávamos em censura, nos questionávamos sobre a atuação e posicionamento do bibliotecário mediante uma determinação, caso houvesse, para, por exemplo, retirar de circulação determinada obra literária. Porém, à medida que fomos em busca de fontes para desenvolvimento do estudo, nos deparamos com escassez do trabalho sobre a temática, o que nos levou a abandonar, no momento, essa parte e restringir ao tema censura a livros no governo Vargas. A metodologia usada. O estudo foi realizado por meio de investigação de abordagem qualitativa. O desenho metodológico consistiu em um levantamento bibliográfico do qual foram recuperados artigos, livros, teses e dissertações com as temáticas censura a livros, governo Getúlio Vargas e Estado Novo, de autores como Eduardo Bueno, 2010, Peter Burke, 2003, Augusto Castro, 2005, Valdomiro Vergueiro, 1987 e outros. Censura, no caso aí a gente está dando um significado da palavra censura. De acordo com o Dicionário Online de Português 2019, censura é a ação de controlar qualquer tipo de informação, geralmente através de repressão à imprensa, e ainda restrição, alteração ou proibição imposta às obras que são submetidas a um exame oficial, sendo esse definido por preceitos morais, religiosos ou políticos. Censura também, já no Dicionário Hawass de 2009, está definida como análise feita por censor de trabalhos artísticos, informativos, etc., geralmente com base em critérios morais ou políticos para julgar a conveniência de sua liberação à exibição pública, publicação ou divulgação. Censura a livros. Por conseguinte, a censura que nos interessa neste projeto é a que cerceia o conhecimento e as ideias, determinando o que pode ou não ser publicado, sobretudo em períodos de governos ditatoriais, onde os direitos à informação são suprimidos e a censura impera com todo o seu poder de coerção, mostrando o poder que o governo possui. Censura a livros, dando continuidade. Assim, nesta pesquisa, a censura é considerada como um esforço por parte de um governo, organização, grupo ou indivíduo de evitar que as pessoas leiam, vejam ou ouçam o que pode ser considerado como perigoso ao governo ou prejudicial à moralidade pública. Vergueiro, 1987, página 22. Compreendemos que a censura comumente ocorre quando há governos ditatoriais no poder e a utilizam como mecanismo para manipular a opinião pública. Mas também para impedir que informações sigilosas venham à tona e, conforme aponta Burke, 2000, tais práticas são muito antigas nas sociedades ocidentais. De acordo com Burke, 2000, a censura a livros mais conhecida foi exercida pela Igreja Católica por meio do seu famoso Índex de Livros Proibidos, que nada mais era do que uma lista exaustiva de livros que seus fiéis eram proibidos de ler. No Brasil, Portugal, como país colonizador, contribuiu com muitos de seus hábitos e costumes para o desenvolvimento de nossa cultura, sendo um deles a censura. Censura a livros no Brasil. A censura no Brasil tem início na colonização, já que os livros que aqui chegavam eram todos oriundos da Europa, a pedido dos jesuítas que aqui estavam, Castro, 2005. De acordo com Castro, a questão dos livros e das bibliotecas no Brasil sempre estiveram intrinsecamente ligadas aos momentos históricos, políticos e sociais do país, que definiu drasticamente seu rumo. Estado Novo. Um desses momentos, no Brasil, é conhecido como Estado Novo, considerado um período ditatorial ou ditadura, definida por Spindel, 1981, página 7, como
regime político no qual o governo encontra-se monopolizado por uma só pessoa ou por um reduzidíssimo grupo de pessoas, como no caso das juntas militares, que efetivamente detêm o poder sem restrição de nenhuma espécie. O governo de Getúlio Vargas, Estado Novo. Em 1930, Getúlio Vargas tomou posse provisoriamente no governo federal e permaneceu até 1945. Estado Novo, 1937 a 1945. Essa fase iniciou quando Getúlio Vargas realizou um autogolpe, cancelou a eleição de 1938 e instalou um regime ditatorial que teve como pretexto a divulgação de um documento falso conhecido como Plano Cohen, Bueno 2010. Após o início do Estado Novo, Getúlio convocou uma constituinte para a elaboração de uma nova carta, a Constituição de 1937. Esta limitava a noção de liberdade e constituía um governo autoritário sem qualquer distinção de democracia, Pomar 2010. Censura livros no governo Vargas. Ao obter êxito em mais um golpe, Getúlio governou nos anos seguintes com tranquilidade, colocando em prática seus objetivos para a nação. Um desses objetivos foi a criação do Instituto Nacional do Livro, INL. O INL foi idealizado por Gustavo Capanema, ministro da Saúde e Educação, e tinha como propósito controlar a informação, além de ter também dever cívico de instruir a população acerca de sua história. O INL, criado pelo Decreto-Lei nº 93, de 21 de dezembro de 1937, incorporou as propostas do Plano Nacional de Educação, PNE, e mais as funções do Instituto Cairu, criado no mesmo ano para dar corpo a uma enciclopédia brasileira que retratasse as peculiaridades da cultura nacional. Oliveira, 1994, página 43. Como dito, o Instituto foi criado principalmente com a intenção de controlar o conteúdo da leitura do cidadão brasileiro. Portanto, atuando nessa área, vários escritores tiveram suas obras confiscadas e até mesmo queimadas publicamente, como é o caso de Jorge Amado e José Lins do Rego. O argumento era que seu conteúdo seria não só nocivo ao ideal imposto pelo atual governo, mas também impuro para uma sociedade que tentava afirmar valores morais em todo o seu território. Destacam-se aí obras confiscadas como Capitães de Areia, Mar Morto, Cacau, Suor, Jubiabá, Menino de Engenho e tantos outros. Caldas, 2005, página 38. No Estado Novo, a cultura viveu sob a dualidade do estímulo-repressão, pois, paralelamente ao trabalho dos órgãos encarregados de promover a atividade cultural, existiu a censura à imprensa, o confisco de publicações, a prisão de intelectuais opositores do regime e todo o processo de negação de liberdades civis, com o objetivo de eliminar o pensamento discordante e solucionar conflitos sociais, restabelecendo o equilíbrio e a paz social no país. Oliveira, 1994, página 42. Durante toda a história do INL, observa-se esta repressão do direito ao livre acesso à leitura. Como a biblioteca fazia parte deste projeto de cunho nacionalista, associa-se a um instrumento repressor e de controle. Nela estavam os livros escolhidos pelos governantes e a leitura desenvolvida era sobre a literatura oficial. Vargas, com o INL, deu início ao uso e abuso de formas violentas de coerção e repressão para coibir e controlar a difusão de ideias e de críticas ao governo, assim como o acesso ao conhecimento e ao saber. Leitão, 2011, página 142. Nas finais, o objetivo deste estudo foi analisar se houve censura a livros no governo de Getúlio Vargas no período de 1937 a 45. Uma das dificuldades para desenvolver a pesquisa foi a escassez de material bibliográfico acerca do tema. Por conta disso, focamos no INL, órgão responsável pela política de leitura editorial, publicação e disseminação da informação no período do Estado Novo. Vimos que, com o propósito de controlar a difusão da informação e da cultura, Vargas e seu ministro Gustavo Capanema criaram o Instituto Nacional do Livro. Este, por sua vez, foi utilizado como mecanismo de censura no campo da leitura e das ideias. Por meio dos livros que eram utilizados nas escolas, as quais eram escolhidos pelo INL, as crianças eram educadas de acordo com os parâmetros ideológicos do governo de Getúlio Vargas, ou seja, as ideias que se alinhavam aos ideais governamentais que eram transmitidas às crianças desde os anos iniciais de sua formação, inserindo desde cedo os dogmas que os soberanos consideravam adequados ao ensinar à juventude do país. Além de decidir sobre o material didático das escolas, o Instituto também era responsável pelas publicações enviadas às bibliotecas públicas. Todo o material existente nas bibliotecas públicas eram escolhidos e enviados pelo INL, que viam as bibliotecas apenas como depósito de seus livros, e não como um ambiente disseminador da cultura.
Além dessas funções, também era seu dever fazer edições das obras que seriam vendidas no país, decidindo quais seriam as adequadas à população. Ao final desse estudo, percebemos a importância do livro, da biblioteca, como transmissores de informação e como essa é disseminada para a população, muitas vezes de forma alterada, de acordo com o interesse da classe dominante, que determina o que pode e o que não pode ser transmitido para os cidadãos, além de como deve ser transmitido. Esperamos poder contribuir no sentido de despertar o interesse de outros estudantes profissionais da biblioteconomia para dar seguimento a estudos acerca dessa temática, complementando-a e desvendando outras nuances não apontadas e discutidas nessa pesquisa.